Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de português. Hoje nós vamos treinar com o assunto que vimos na última aula, acentuação gráfica. Nas provas de concursos, nós já falamos sobre isso, é incomum hoje, e você vai ver agora, porque nós vamos resolver uma lista de questões, é incomum mesmo, não digo nem que é pouco comum, é incomum aquela questão, aquele tipo de questão do passado, em que as bancas perguntavam se a palavra tinha ou não acento. Eu, quando estudei para concurso, eu me lembro de que as provas de português, elas eram assim, ó, assinale a alternativa com um erro de acentuação gráfica. Então, bastaria você saber se a palavra tinha acento ou não, e você acertaria a questão. O bom leitor, aquela pessoa que lê, ela sabe se a palavra tem acento ou não. E é muito fácil. Às vezes você sabe intuitivamente. Eu tenho alunos até que quando vão pensar é que erram. Que a pessoa sabe. Mas aí vai pensar se tem acento ou não, aí acaba errando. Só que hoje as provas não são mais assim. Por isso que eu digo, é melhor você passar logo no seu concurso, porque as provas estão ficando cada vez mais inteligentes. Quem passou em concurso no passado, passou muito mais facilmente do que você. Pode ter certeza. Então, se alguém chega para tirar uma onda com você, dizendo assim, muito fácil passar em concurso, você pergunta assim, quando foi que você passou? Hoje as provas estão num outro nível. Hoje as bancas chegam a perguntar como era antes do acordo ortográfico e como ficou. Ou seja, o candidato que vai escrever ali, né, enfim, trabalhar, né, porque é um processo seletivo, para que o candidato tem que saber como era a palavra antes do acordo ortográfico, os verbos crer, dar, ler e ver, por exemplo. Antes do acordo, tinham acento. Creem, deem, veem, leem. Caiu o acento. Aqui entre nós, por que a pessoa tem que saber que caiu? Afinal, há pessoas, hoje eu dou aula para alunos que nasceram depois que não é mais novo, né? Acordo ortográfico, depois de 1990. O acordo ortográfico, ele foi outorgado em 1990. 2016, começou lá, em 1990. A gente começou, o acordo ortográfico, em 2016, ele passou a ser obrigatório. Mas tudo bem, tá? Ok. Só que, na prática, as pessoas só sabiam mesmo das regras depois desse período. Mas teve gente que nasceu antes de 1990. E antes de 1990 era de um jeito. Depois de 1990 é que começou a mudar. Então, para que as bancas vão pedir isso? Mas isso faz parte das dificuldades que as bancas trazem para as provas. Elas querem dificultar a vida do aluno. Então, não basta saber que tem um acento, tem que explicar por quê. Não basta saber que crer, dar, ler e ver hoje perderam acento, mas tem que saber que antes esses verbos tinham acento. Então, hoje nós vamos resolver questões sempre justificando o acento. Não basta saber que tem acento ou que perdeu o acento. Você tem que saber explicar. Seja bem-vindo à sua aula, que terá apenas treinamento de exercícios e questões de acentuação gráfica. Eu começo a aula por uma breve revisão daquilo que nós estudamos lá nas regras. Lembra? Então, você que está aí comigo, quantas justificativas de acentuação? Para você que estuda para concurso, a gente não vai mais falar hoje quantas regras de acentuação. Para você que estuda para concurso, é assim, ó, justificativas de acentuação gráfica, tá bom? Quantas justificativas há? Vamos juntos? Vamos lá. Você que está aí comigo, vamos
Primeira justificativa. Ó, eu vou listar aqui. É importante lembrar quantas há, tudo bem? Quantas justificativas há? Então, nós vamos começar a resolver questões. Por hora, eu quero que você fique ligado aí no seu material, você que está aí ao vivo. Eu quero você pegando aí o seu material da aula de acentuação gráfica e aproveite para participar. Podemos? Então, são quantas justificativas de acentuação que nós estudamos. A primeira justificativa de acentuação é a dos, eu não vou escrever tudo, eu vou colocar só o início, tá bom? São os monossílabos tônicos. Então, lembrando que essa revisão, você vai colocar, você que assistiu a aula passada, você já tem isso. São 8 justificativas, tá? Eu só vou listar aqui novamente, que é para a gente poder usar os códigos, tá bom? Então, ao longo aí da resolução das questões, nós vamos começar desde bancas mais clássicas até o Sebrasp, FGV, Sebrasp, que são bancas que cobram isso também. Você vai ver que cada banca cobra num nível de dificuldade diferente, mas as regras são as mesmas, as justificativas são as mesmas. O que muda de uma banca para outra é o jeito de perguntar. E, às vezes, a prova, por exemplo, a FGV e Sebrasp tem provas mais difíceis do que, por exemplo, a Sesgran Rio. Às vezes, não. Então, é isso. Então, antes eu quero listar as 8 justificativas, que é para a gente poder usar agora, que vai começar a resolver questões, tá bom? Então, você que já tem, é só olhar para cá e relembrar. Então, a primeira justificativa é a dos monossílabos tônicos. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Tudo bem? Ó, só não me deixem mudar a ordem, tá bom? Então, vocês que estão ao vivo, eu preciso de ajuda para não mudar a ordem de vocês, tá? A ordem do material. Eu acho que eu não comecei pelos monossílabos, não. Eu quero manter a ordem, desculpem, mas eu quero manter, que é para ficar bem didático. Ó, eu quero manter a ordem da aula passada. A gente começou pelos oxítonos. São acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, M, seguidos ou não de S. Respectivos plurais, tá bom? Então, são acentuados isso. Começamos pelos oxítonos. Depois, 2 são acentuados, então, ó, paroxítonas, tá? Vou colocar no feminino. Eu quero colocar exatamente como nós fizemos na primeira aula, para você memorizar. São acentuadas as paroxítonas. A regra das paroxítonas, lembra? Ela é o contrário da regra das oxítonas. Então, é assim, ó, todas, exceto as terminadas em A, E, O. Eu, hein? Coloquei O 2 vezes. A, E, O, E, M, seguidos ou não de S. Então, você que está assistindo essa aula, a gente vai treinar hoje com questões de acentuação gráfica para o seu concurso. Por hora, anote a revisão para memorizar, tá bom? Depois, regra número 3, proparoxítonas. Isso. Todas são acentuadas, todas. Então, todas as proparoxítonas acentuadas. Regra número 4. Aí sim, vem os monossílabos tônicos. Justificativa número 4. Lembrando que para concurso, você tem que saber as justificativas. Então, por que tem acento? Então, nas questões, a gente vai usar só esses números para não ter que escrever e perder tempo explicando tudo de novo. A gente vai usar os números. É a justificativa 1, é a justificativa 2, tá bom? Então, ó, monossílabos tônicos são acentuados os monossílabos tônicos. A regra dos monossílabos tônicos é fácil memorizar. Ela é quase que igual à regra das oxítonas, tá? Só que
A, E, O, seguidos ou não de S. Não entra M. Tudo bem? Aí depois vem... Então, essa foi a quarta justificativa. Aí depois vem a quinta justificativa, na ordem aí, são os casos especiais. Aí começam os casos especiais, que são os ditongos abertos. Quando a gente fala de ditongos abertos, são aqueles que são pronunciados com força, né? Abertos. Ó, ei, el e oi, eles são tônicos e de som aberto. Ei, el e oi. Ontem, por exemplo, nós estávamos fazendo aqui no Estratégia um raio-x de concurso de determinada banca, né? Nós fazemos isso, análise da sua banca e o assunto. Esse assunto aqui, acentuação gráfica, ele é dos assuntos um dos mais presentes em todas as bancas. Ditongos abertos é, el e oi. Esses ditongos abertos, hoje, eles ficam só. Aí eu vou colocar só uns lembretes aqui, porque você vai levar isso aqui debaixo do braço, não vai? Então, ó, vou colocando aqui ao lado, ó. Esses ditongos abertos agora só no final da palavra, né? Só no final da palavra, lembra? Então, no meio caiu, no meio não, tá? Então, ó, caiu, o que que caiu? Caiu no meio, ó, vou colocar um caiu aqui para você lembrar, por exemplo, ideia, caiu. Então, é só no final, por exemplo, ó, anéis. Tá bom? Então, é só no final. Isso aí é bom, que aí você vai colocar... É importante saber o que caiu, porque há bancas que gostam de saber o que caiu, como eu te disse, que chato isso, hein? Então, pode vir uma questão perguntando se tinha, como era. Aí você diz, não, eu não nasci antes de 1990. Tá? Aí, veja, o acento de ideia caiu, assembleia. Então, esses ditongos abertos, e, el e oi, eles caíram no meio da palavra. Então, hoje, eu vou até colocar caiu no meio. Tudo bem? Eu posso escrever do meu jeito? O meu jeito é aquele jeito que vai fazer você lembrar de uma maneira simples. Ó, então, vou colocar aqui, caiu no meio. Quando eu falar que caiu, é para você lembrar que esse acento havia, tá? Toda vez que eu falar caiu, aí você vai dizer, você vai lembrar. Tudo bem? Aí, ok. Caiu o acento no meio, beleza, ditongo aberto. Sexta justificativa. Paroxítonas em ditongo. Paroxítonas em ditongo são acentuadas. Lembrando que as paroxítonas em ditongo são acentuadas aquelas. Aí eu vou colocar sempre um lembrete aqui. Ó, paroxítonas em ditongo. Pode ser ditongo crescente ou decrescente. Lembra? Crescente, decrescente. Só que aquelas de ditongo crescente podem ser, ó, proparoxítona eventual. Tudo isso você vai ver hoje, de novo, nas questões. Então, eu não vou ficar dando exemplo para a gente poder ir logo para as questões, mas esse vídeo é importantíssimo porque eu vou condensar tudo aqui. Tudo que eu sei que você tem que levar debaixo do braço para a prova. Então, as paroxítonas em ditongo,
terminadas em ditongo são acentuadas, seja ditongo crescente ou decrescente. Aquelas de ditongo crescente são consideradas proparoxítonas eventuais, dependendo aí da questão de concurso. Sétima justificativa. Tá comigo? O I e o U. Peraí. O I e o U, quando forem segunda vogal do hiato. Aí lembra? Tem que ser tônico, pode vir sozinho ou com S, tá bom? Sozinho ou com S. Não acentua se outra letra sem ser S. E não acentua também seguido de NH. Então, ó, não acentua se for outra letra sem ser S e não acentua se for outra letra se NH vier na sílaba seguinte. Por isso que juiz não tem acento, né? Juiz não tem acento porque o Z vem junto com o I. Tudo bem? Essa é a sétima justificativa. E a oitava, lembrando que são só 8 para concurso, você que estuda para concurso, tem que saber que são 8 justificativas. A oitava justificativa é aquela do acento diferencial. O acento diferencial, tô colocando tudo numa única tela, então vai ser bom, porque você vai se comprometer com essa tela, vai printar. O acento diferencial só tá pequenininho, né? Você vai ter que enxergar aí, tá bom? Depois. Acento diferencial, lembra? É aquele acento que diferencia uma palavra da outra. Palavras que seriam iguais se não houvesse aquele acento. O que é importante hoje para concurso? Lembrar. Ó, aí eu vou colocar aqui, quer ver? Vou aproveitar e já vou colocar aqui. Os acentos, ó, que ainda existem. E eu vou colocar também os acentos que caíram, tá? Então, acento diferencial. Eu vou até colocar aqui embaixo. Eu vou colocar embaixo porque eu tenho espaço. Você pode seguir do seu jeito, tá? Acento diferencial. Vou colocar aqui, tá bom? Então, ó, acento diferencial que ainda existe, ó. Então, ó. Peraí. Eu queria uma tela bem grande pra mim, sabia? Não vai dar. Vai ter que ser aqui mesmo. Acento diferencial que ainda existe são só 3. Por isso que é bom decorar. 3. São 3 acentos diferenciais que ainda existem. 3. Perto do que era, é muito pouco. Ter e vir mais derivados. Tá bom? Ter, vir e derivados. Deter, conter, advir. Ter, vir e derivados. Lembra o que são derivados? São verbos que derivam do ter e do vir. Abster, conter, tá? Então, eles ainda têm a preposição por, para se diferenciar do verbo e pode para diferenciar de pôde, tá bom? Então, ó, são só esses 3 que existem. Coloque aí. O ideal é que você faça junto comigo esse esquema.
Eu não gosto desse negócio de printar, não, sabe? Eu não confio. Eu sou mãe. Eu não confio, por exemplo, do meu filho ficar printando a aula. Onde ele vai colocar aqueles prints? Eu, hein? Aí você vai dizer, Adriana, eu não sou teu filho, não. Eu falei, beleza, mas eu fico preocupada contigo, tá bom? Então, olhe pra cá, olhe pra cá. Ó, Dri, o que eu tenho que saber? Você tem que saber que, com o acordo ortográfico, acentos hoje, só diferenciais, só existem esses três. Os que, antes de eu falar dos que caíram, eu vou mostrar uma coisinha aqui, deixa eu arrumar um espaço, que é o acento facultativo, já que a gente está numa aula de questões, eu vou colocar o acento facultativo, que é da palavra forma. Tá bom? Então, ó, acento diferencial. Ter, vir, por. Aí eu vou colocar aqui, ó. Atenção ao acento. Vou colocar aqui mesmo, que eu quero usar aquele outro espaço. Diferencial facultativo. Até isso existe. O acento diferencial facultativo é o da palavra forma. Tá bom? Então, eu vou até colocá-lo entre parênteses, que é para você saber que ele pode sair daí, tá bom? Ele pode sair daí. E tudo vai... É interessante que esse negócio de acento diferencial do acordo ortográfico é interessante porque o facultativo é que você usa se quiser. Ou seja, é uma decisão do falante. Agora, é o falante que vai deliberar. Por exemplo, você está lá escrevendo, né? Então, falante de língua portuguesa. Você está lá escrevendo, aí você quer dizer que você só vai usar se for a forma. Forma do bolo, por exemplo. Se for forma, você não vai usar. Mas se for forma, você também não precisa usar. Você usa se quiser. Então, vou repetir. Ele é facultativo. Existe a palavra forma, que tanto pode ter som aberto, a forma da mesa é bonita, como pode ter som fechado. Então, vou repetir. Eu posso escrever assim, ó. A forma do bolo está suja, sem acento. Eu não preciso colocar acento. É uma decisão do falante, segundo o acordo ortográfico. A forma do bolo está suja. Aí eu posso colocar ou não. Entendeu? Veja, o que os acadêmicos deixaram claro é: o falante usa se achar que haverá ambiguidade. Então, por exemplo, aqui eu posso usar ou não. Mas eu digo assim, ó, se eu venho com uma frase assim, ó, a forma do bolo é linda. Repare, eu posso escrever desse jeito. A forma do bolo é linda. Eu posso. Só que, como eu sei, foi por isso que eles colocaram facultativo, como eu sei que forma de fechado, som fechado, timbre fechado, pode vir com acento, eu posso, nesse caso, querer colocar para acabar com a ambiguidade. Entendeu? Mas não é obrigatório. É facultativo, tá? Tudo bem? E aí, entendeu o que é o acento facultativo? O falante usa se quiser. Então, você vai usar se quiser para desfazer a ambiguidade, caso você queira. Senão, você pode escrever forma e forma do mesmo jeito, sem acento. A forma está em cima da pia, por favor, deixe aí, está quente, sem acento. Entendeu? Então, não é mais um acento obrigatório. Aí, essa aula está acontecendo ao vivo e é muito comum que o aluno comece a perguntar, isso é ótimo. Adriana, e o acento disso, daquilo? Veja, acento da palavra três caiu, por exemplo? Não. A palavra três continua tendo acento. Por isso que é importante você saber
O que caiu? Tirando isso que eu vou colocar aqui, nada mais caiu, tá bom? O que caiu de acento diferencial? Então, ó, vou colocar aqui para você 6 acentos que caíram, tá bom? 6 acentos, 6. Na verdade, 5, mas um deles eu vou falar no final. Vem, ó. Então, o que caiu? Vai. Eu gosto de numerar porque fica fácil para você memorizar. O primeiro acento que caiu é o ou. O ou, primeiro o de ou, tipo, vou, não tem mais acento, tá bom? Então, esse foi o primeiro acento que caiu. O segundo acento que caiu é o credelevé. Se você tem uma idade, se você é acima de 30, sabe do que eu tô falando, credelevé. Credelevé, a gente estudou na escola, a gente decorava credelevé. Crem, dem, vem. Eles tinham acento, não tem mais acento, tá bom? Então, credelevé caiu o acento do credelevé. E derivados, descrem, relém. Então, esse acento não tem mais. Importante. Dri, o que você está fazendo aí? Eu estou colocando os acentos que caíram para você não viajar, tá bom? Senão você viaja achando que caiu um monte de coisa, tá? O que mais que caiu? Caiu o acento de pelo. Terceiro acento que caiu é pelo. Pelo. Do pelo do bolo. Desculpe. O pelo do bolo não. O pelo do gato caiu, tá bom? Então não tem mais acento. Havia esse acento diferencial do pelo para fazer a distinção de pelo, preposição por mais artigo o. Entendeu? E não tem mais, tá? Então pelo caiu. E pelo também caiu. Então, ó, acento que caiu, eu tô colocando, mas caiu, tá bom? Então, ó, esses acentos caíram, ó, pelo. Sabe do verbo pelar? Eu pelo o cabelo todo mês? Caiu, tá? Então, caiu, não tem mais. Eles eram acentos diferenciais. O quarto acento que caiu, eu tô falando dos diferenciais, tá bom? Acento diferencial que caiu, polo, lembra esse? Se não lembra, melhor. Quem não lembra, o único problema é que se vier uma questão perguntando de acento que caiu, aí ferrou, porque você tem que lembrar. Então, ó, polo do polo norte, polo sul, não tem mais. Não tem mais acento, tá bom? E pera, quinto acento diferencial, pera, é muito louco, porque ninguém mais usava o acento de pera. Saiu tarde. Saiu tarde, isso aí, tá bom? Quinto acento diferencial. O para, eu não coloquei o para, não? Não. E o sexto, pronto. Não coloquei o para. Gente, tem certeza que eu não coloquei o para? Não coloquei mesmo. Tá, sexto acento diferencial. Coloquei todos agora. Obrigada. Ele para o carro, do verbo parar, sabe? Tinha acento. É muito louco porque não tem mais. Então, por exemplo, antes, ó, quer ver? Deixa eu dar só um exemplo. Enquanto você está copiando, eu vou colocar um exemplo aqui, depois eu apago, tá? Ó, ele para, hoje, você fala assim, ó, ele para olhar a menina. É tudo sem acento. Então, ó, esse acento aqui, que existia, caiu, entendeu? E aí muita gente reclamou e tal, por isso que levou muito tempo. Só em 2006 que isso tudo que eu tô colocando aqui no teu vídeo passou a ser obrigatório. Então, de 99 a 2006, isso, são 7 anos, de 99 a 2006,
ele ficou sendo discutido. Ele ficou lá, ele existia, mas as pessoas não usavam. Em 2006, janeiro de 2006, no Brasil, ele passou a ser obrigatório. E ele é obrigatório hoje em todos os países falantes de língua portuguesa. O objetivo do acordo ortográfico é uniformizar, né, a literatura do português. Então, principalmente a literatura, o texto escrito, porque os acentos faziam muita diferença nos textos. Então, o objetivo, que é um pouco utópico, é uniformizar os países falantes do português. Isso é utópico, porque não é um acento que cai porque no outro país não havia, por exemplo, que vai fazer com que países falantes de língua portuguesa se entendam. Vai muito além de um acento, a língua portuguesa. Mas esse era o objetivo, tá bom? Então, você tem aí, você que estuda para concurso, que não quer guerra com ninguém, vai ter que decorar. Porque os países estão aí com o português uniformizado. Quem nasceu, ó, já tem gente ali falando. Dria, existe outro significado de pera sem ser fruta? Ótima pergunta. Esses acentos diferenciais, eles existiam porque havia outras palavras iguais. Então, por exemplo, pera, aí a aluna pergunta, inteligente, esperta, ela fala, Adriana, por que pera tinha acento, né? Então, não tem mais, tá? Esse acento caiu. Por quê? Para fazer a distinção da contração da preposição per mais a. Você nem conhece essa preposição, nem eu. Essa preposição é do português arcaico, que virou por, per mais a. Per mais a contração da preposição era pera, entendeu? Era a contração da preposição per mais o artigo a, que hoje é por mais a, pela. Entendeu? Ou seja, esse acento de pera, fruta, havia apenas para fazer a distinção de uma preposição da fruta com a preposição, uma contração arcaica, que você só vê naqueles textos de Camões. Entendeu? Ótima pergunta. Por isso que houve um movimento aí para esses acentos serem abolidos. Mas você não precisa ir a tanto também, tá? Então, Dria, qual é o meu compromisso? Seu compromisso que estuda para concurso é saber as coisas que eu estou colocando aqui para você no vídeo, tá bom? Nesse único vídeo. Então, esse vídeo resume as justificativas de acentuação, tá? E tudo que importa para as questões que nós vamos resolver na sequência. Bom, antes da gente fechar, estamos aqui fechando, então, ó, coloquei aqui os acentos que caíram, tá? Estamos aqui. Adriana, os acentos que, em redação de concurso, por exemplo, se a gente usar um acento que caiu, tem problema? Total, tá? Não pode. Se caiu, caiu. Então, por exemplo, você está lá escrevendo e aí você colocou, vamos lá, eles creem com acento, é erro de acentuação, o acento caiu. Não há como justificar esse acento mais. Ah, mas eu sou uma pessoa apegada ao passado. Não, pode não, tá? Ó, então, Dri, que mais? Aí, para fechar, lembra que eu fiz? Aí eu vou colocar aqui, porque eu quero colocar tudo no único slide. Aí lembra que lá na teoria nós falamos de umas observações daquilo que pega em prova. Então, ó, eu vou colocar aqui num cantinho. Você pode colocar mas eu vou. Agora eu quero você bem ligado, porque tá acabando. E é importante que você entenda essas coisas que eu vou colocar aqui, tá bom? Então vamos lá. Pra gente fechar.
considerações finais, tá? Bom, primeira consideração final. Eu não vou numerar não, senão vai parecer que são aquelas justificativas. Primeira observação importante é: você entendeu lá na última aula que eu acho que foi esse o acento, foi essa palavra que nós usamos, né? Memória, por exemplo, tem duas justificativas de acentuação. A primeira justificativa, qual é? A primeira justificativa do acento de memória é... Vamos usar números agora? Você que está assistindo a esse vídeo agora, eu vou começar a usar os números. Qual é a primeira justificativa do acento de memória? Ó, a primeira, que é a melhor, que é aquela que mais é pedida em prova, é essa aqui, ó, memória. Justifica-se o acento de uma palavra como memória, ó, separa as sílabas, ó, memória, memória, com a regra de número 6, paroxítona em ditongo, tudo bem? Mas aprendeu que memória também pode, então não esqueça, você está lá resolvendo a questão. Aí a banca trouxe uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ela trouxe uma paroxítona terminada em ditongo crescente, memória, série, história, e ela quer que você justifique o acento. Qual é a justificativa do acento que você vai dar? Essa, que é a melhor. Essa aqui. Essa é a melhor em prova. Só que, se alguma banca vier com uma história, acontece isso com bancas mais modernas, como o Sebrasp, perguntando se essa palavra, além da justificativa que lhe é comum, pode ter outra justificativa de acento, aí você vai dizer que ela também pode ser considerada proparoxítona, que é a regra a justificativa número 3, tá bom? Então, isso é um ponto que cai em prova das proparoxítonas eventuais, mas as proparoxítonas eventuais, você só vai falar delas se a banca perguntar. Uma palavra paroxítona em ditongo da regra 6, a justificativa é sempre essa, paroxítona em ditongo. Só que quando o ditongo é crescente, no caso dos ditongos crescentes, não esqueça, eu posso transformar numa proparoxítona, é a proparoxítona eventual. Mas é eventual, ou seja, eu não vou ficar falando isso por aí, só se a banca perguntar, tá bom? Outra coisa que você viu na prova, nas questões, então, ó, observações importantes. Não confunda o acento de ter e vir que não caiu. Eles têm, lembra? Eles vêm com o acento do credelever. Eles creem, eles veem, tá? Então é muito comum as bancas também fazerem trazerem essa pegadinha. O cara confunde, peraí, ter, vir, crer, dar, ler e ver. São diferentes. Ter e vir, você viu aqui, ó, ter e vir, tá lá na nossa justificativa número 8. Ter e vir e derivados são acentos que permanecem. Então, ó, eles têm, eles vêm. Agora, credelever, acentos que caíram, tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha de prova. E a última hipótese, que é, você vai ver agora nas questões, que é aquilo que, de maldade, algumas questões trazem, algumas provas perguntam, é aquela história do i, e não brigue comigo que eu não tenho culpa, do i e u quando for segunda vogal do hiato. Aí existe a exceção da exceção da exceção, lembra?
E você vai ver agora nas questões que às vezes isso vem em prova. Então, não brigue comigo, mas vai ter que decorar. Decorar o quê? Ó, lembra? Cuidado. Então, essa é a última observação, tá? Pra gente poder seguir para as questões. Ó, cuidado com aquela história do i e u. Então, ó, tô voltando à regra do i, que é a nossa justificativa número 7, lembra? O do hiato. Com o acordo ortográfico, os acadêmicos mexeram nisso aí. Essa regra foi a que trouxe mais problema, só para você ter noção. É assim, por quê? Porque eles ficaram pensando sobre como vai ser daqui a tantos anos. Então, por exemplo, eles ficavam assim, se a gente tira o acento de determinadas palavras, hoje as pessoas sabem pronunciar, mas amanhã, daqui a 40 anos, elas podem pronunciar erradamente porque perdeu o acento. Então, eles ficaram discutindo palavras que não poderiam perder o acento por risco de amanhã serem pronunciadas de maneira incorreta. Por isso que abriu exceção, exceção, exceção. Só para você entender por que você vai ter que decorar esse negócio de i, u, do hiato. Por causa da pronúncia. A preocupação de, no futuro, ter problemas com a pronúncia. Tudo bem? O que você tem que decorar? Aí, eu organizei isso para você em blocos. Para você decorar, mas decorar de uma maneira lógica. O que você tem que decorar? Primeiro, ó, você tem que decorar. Aí lembra que eu vou fazer uma lista de quando tem acento, com acento, e quando não tem mais acento, tá bom? Sem acento. Então, a gente vai dividir em 2 blocos. Com acento e sem acento, o i e o do hiato. Quando é que tem acento? Tem acento quando o i for, ó, vou dar aqui, vou colocar sempre exemplos para ficar mais fácil. Quando o i ou o u for a segunda vogal do hiato, ó, sa, i, da. Tudo bem? Tem acento, i e u, segunda vogal do hiato, ó. Gra, já, u. Tá comigo? Tá acompanhando meu raciocínio? Ó, então, tem acento. Por quê? Porque o i e o u, segunda vogal do hiato. Tudo bem? Então, essa situação aqui, você já conhecia. Tá. Só que, agora olhe pra cá. Primeira situação sem acento. Deixa eu colocar pra cá. Em função da padronização das línguas, eles tiraram acento, muitos acentos, né? E tiraram esse, ó, feiura. Então, o acento de feiura caiu. Por que, Dri, o acento de feiura caiu? Lembra? Ó. Por quê? Deixa eu te separar esse, se eu mudar de cor aqui para separar esse, ó, fei, u, ra. Isso ocorre, e se eu fosse você, escreveria aí ao lado. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui ao lado. Mas lembra, isso ocorre porque, deixa eu mudar de cor para você ver aí em destaque. O i e o u vem antecedido de ditongo. Entendeu? Então, ó, ditongo que a gente chama de decrescente. Ó, i e u antecedido de ditongo. Eu não vou colocar detalhes inúteis, tá? Eu tô colocando só o que cai em prova. Aí, repare, ele é antecedido de ditongo, não é isso? É, porque antes do i e do u, eu tenho ditongo, tá vendo aí? Por isso, perdeu o acento. Ó. Deixa eu ver aqui. Baiuca, lembra?
Só que, deixa eu só fazer aqui, peraí, rapidinho. Baiuca. Deixa eu só colocar mais um exemplo, tá? Beleza. Baiuca. Só que, o que acontece? Fácil isso aqui, né? Baiuca. Ó, então, fácil. Ó, é só ver que o U tá antecedido de ditongo. E aqui entre nós, faz todo sentido. Feiume. Feiume é uma palavra que tinha acento, não tem mais. Faz todo sentido, por quê? Se tirar o acento, essas palavras tinham acento. Feiura, feiume, baiuca. Mas aqui entre nós, esse acento aí não vai fazer nenhuma falta. Ninguém pronunciaria isso diferente. Por isso que eles tiraram, entendeu? Então, ó, veja. Tem acento, o I e o U, segunda vogal do hiato. Dri, aqui era para ter acento? Era, porque o U é a segunda vogal do hiato. Por que não tem acento? Porque vem antecedido de ditongo. Por isso que não tem acento. Então, isso já foi uma exceção. Aí ninguém gostou, porque falou assim, caramba, exceção, o I e o U levam acento quando for a segunda vogal do hiato. Mas agora você teria que decorar que se o I ou o U for a segunda vogal do hiato, mas vem antecedido de ditongo, não leva mais acento. Mas não foi só isso. Aí, o que disso também veio? Aí eu falei isso na última aula. Pronto, já tô acabando, tá? Uma segunda coisa que você tem que decorar é que existe a exceção da exceção. A exceção da exceção, que é a exceção disso aqui, que já era uma exceção daquilo lá. Por isso que a gente diz que é a exceção da exceção. Essa exceção diz o seguinte, que... Aí só escreva os exemplos. Uma questão de prova que a gente viu, e a gente vai ver hoje também, a palavra teiu, Piauí. Eu não vou colocar acento nessas palavras sem acento primeiro, tá? Depois eu falo do acento delas. Olhe para essas palavras que eu coloquei aqui e me diga, daqui a 10 anos, concorda que se essas palavras não tiverem acento, o risco é pronunciar-se como, ó, Piauí, teio, entendeu? Aquela outra, lembra que a gente viu também no exercício, que é tui, ui, u, mave. Ó, leia tuiuiu. Tuiuiu por si só já é difícil. Se você retira o acento, você vai falar tuiuiu. Então, essas palavras, elas têm que ter acento. Esses acentos... Ai, desculpa, eu tenho que colocar lá na outra coluna, não é? Ai, meu Deus, eu não sou boa para desenho, não. Ó, isso aqui tem que vir para essa coluna. Ó, isso aqui é com acento, tá bom? Então, ó, vou colocar o acento aqui. Isso aqui é com acento, tá bom? Mas é exceção do anterior. Teiu, Piauí, tuiuiu tem acento. Então, são com acento, tá bom? Ó, com acento. Pronto. Por quê? Porque elas são exceção. Por que exceção? Agora, preste atenção aqui para você entender isso em prova. Olha para cá. Ó. A gente não acabou de ver que quando o I, U vem antecedido de ditongo, cai o acento? Sim. Então, por que aqui tem acento? Ó, teiu. Qual é a diferença? Por que feiura perdeu e teiu tem? Porque o risco era, de novo, é a exceção da exceção. No futuro, as pessoas teriam problemas para pronunciar essas palavras. E aí eles criaram a exceção da exceção,
que é, se o U ou I vier antecedido de ditongo, mas vier no final da palavra, é com acento. Pi, ao, I. O I vem antecedido de ditongo. Em tese, não poderia vir com acento. Por quê? Porque feiura, baiuca, não tem. Só que vem no final. É igual a tui, ui, u. Tui, vamos separar as sílabas de tui. Tui, ui, u. Tá vendo esse u? Ele é antecedido de ditongo. Mas ele vem no final. Então, com acento, se for antecedido de ditongo, mas vier no final da palavra. Pronto. Agora eu fechei. O resto é discussão irrelevante. Então, eu prefiro numerar em 3 situações, né? Agora eu consigo fazer assim, Então, Dri, o que a gente tem que decorar? Você tem que decorar 3 situações dessa história do I e U do hiato. São 3 situações, 3 situações a memorizar. A primeira, a regra, que diz que o I ou U, quando for segunda vogal do hiato, acentua. A segunda, a exceção, que diz que se vier antecedido de ditongo, não acentua, é sem acento. Depois, a exceção da exceção, que se vier antecedido de ditongo, mas vier no final da palavra, tem acento, é com acento, tá bom? Então, são 3 situações passíveis de virem em prova e virão. Você vai ver agora nas questões. Agora, neste quadro aí, eu coloquei tudo que é relevante e fui até além, porque eu expliquei tudo. Às vezes é difícil explicar isso com alguma lógica, porque a acentuação é um dos assuntos com menos lógica que há. Para você que está assistindo essa aula, só para você entender, a gramática tem muita lógica, mas a acentuação é lei. Lei não tem lógica, entendeu? Lei tem que ser cumprida. No português, só existe uma lei, que é a lei que regula a grafia, a ortografia. Então, veja, isso é lei. E lei é porque é. O que eu faço aqui com os meus alunos é juntar exemplos para que você memorize facilmente. Mas eu não posso livrar você da memorização. Por quê? Porque isso é convenção. É porque é. Então, você tem que decorar. Agora, o que eu faço, você que se prepara para concurso, o que eu faço foi o que eu fiz aqui. Colocar tudo num quadro só. Por quê? Porque agora você se compromete com isso. Mas você deve se comprometer em memorizar. O resto, Dri, eu quero agora, eu pesquisei a palavra tal. Você não vai ser um pesquisador. Você quer passar em concurso. Confie, porque tudo que eu coloquei aí é tudo de que você precisa. Nada menos, nada mais, tá bom? Tudo bem? Tá comigo? Lembrando que, se você quiser saber mais, toda vez que você tiver dúvida, entre no site da Academia Brasileira de Letras, tá bom? Digite lá, Academia Brasileira de Letras. Se você entra no site da academia, numa das áreas da academia tem assim, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLP. Então, a gente está falando do VOLP, tá bom? Então, eu fecho esse vídeo dizendo, gostou, quer pesquisar, viu uma palavra que não tenha lógica, aí você vai se lembrar de mim. Nem tudo tem lógica. A acentuação não tem muita lógica. É lei, é regra. Então, não pire, não surte. Teve dúvida? Entre lá, tá? Veja, não tô falando para concurso. Para concurso você vai ver agora, que você vai resolver questões. Mas, como falante da língua portuguesa, teve dúvida? Entre na ABL.
digite lá, Academia Brasileira de Letras, e aí entre no VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que também, além de você encontrar o VOLP no site da academia, você pode encontrar em app. Eu tenho app do VOLP no meu telefone. O VOLP é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É a lei que regula a grafia das nossas palavras. Então, assim, se a palavra tem acento ou não, lá é que vai dizer. Não vai explicar. O VOLP não explica. Só registra. Então, para você evitar ficar discutindo, por exemplo, a pessoa fala, essa palavra não tem acento. Aí você vai lá no VOLP. Aí você entra, VOLP, coloca no Google, VOLP. Ou então vai para o site da academia. Aí você vai lá, digita a palavra 3 no VOLP. Aí ele vai colocar 3 com acento. Ele registra, ele mostra a palavra com acento. Ainda diz se é numeral, substantivo, só isso. Entendeu? É isso. E é lei, é regra. É regra que deve ser seguida e a qual deve se obedecer, tá bom? Foi? Então é isso. Tô rodando a vinheta. Agora a gente vai brincar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.